Orar venha o teu reino é orar pelo governo de Deus sobre as nossas vidas. Orar venha a nós o teu reino é orar pelo governo de Deus em nossas vidas. Trata-se de uma petição individual. Venha, Senhor, o teu reino sobre mim. Venha o teu governo sobre a minha vida. Orar venha o teu reino é suplicar o controle, o governo, a direção de Deus sobre nós. Bem, irmãos, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus quanto ao tempo em que o reino de Deus viria, chegaram diante de Jesus e perguntaram: quando o reino de Deus chegará? Jesus responde da seguinte maneira: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Orar venha a nós o teu reino, é essa dimensão interna do reino, é essa dimensão invisível do reino. O reino de Deus que alcança o mais profundo da alma humana. É clamar pelo governo de Deus sobre as nossas vidas, quanto à nossa individualidade, o nosso ser, a nossa particularidade como seres humanos. Certa feita, Jesus contou uma parábola, e vocês conhecem essa parábola, a parábola do fermento. Uma parábola curtinha, mas eu tenho profundo apego a essa parábola. É uma parábola, se não me falha a memória, de um versículo apenas. Bem, Jesus começa a contar essa parábola e diz assim: olha, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tinha diante dela 40 litros de farinha. E ela colocou apenas uma pequena quantidade de fermento nesses 40 litros de farinha. Mas essa pequena quantidade de fermento foi suficiente para fermentar toda aquela massa. Essa pequena parábola de Jesus trata dessa realidade interna do reino de Deus dentro de mim e de você. O reino de Deus que acontece aqui dentro. O fermento é o reino de Deus. A massa é o ser humano. Quando Jesus coloca o reino de Deus dentro de nós, ele cresce como um fermento que fermenta, leveda a massa. Quando Deus coloca o reino dentro do coração do homem, esse reino de Deus ele vai se expandindo. E ele vai tomando conta da alma humana, ele vai tomando conta do ser do homem, e ele vai crescendo, como um fermento que leveda a massa. O reino de Deus vai crescendo dentro de Wesley, o reino de Deus vai crescendo dentro de Delane, o reino de Deus vai crescendo dentro de Roberto, dentro de Bela, dentro de Telmo, o reino de Deus vai crescendo, e o que vai acontecendo enquanto esse reino cresce dentro de nós? Ele vai substituindo os nossos valores. O cidadão que o valor dele eram as coisas materiais, o reino de Deus cresce, e aí é uma substituição. Ele não tem mais aquele apego exagerado às coisas deste mundo, ele vai se apegando às coisas eternas. O que é isso? É o reino de Deus se expandindo na alma humana. O cidadão tinha valores, como por exemplo, olho por olho e dente por dente, tudo na violência. Tudo na base da vingança. Esses eram os valores daquela pessoa. Mas quando o reino entra dentro desse camarada, entra dentro dessa mulher, o reino de Deus vai se expandindo, e aquela pessoa que tinha uma tendência violenta, ele vai se inclinando para a paz, porque o Jesus dele é príncipe da paz, porque o reino de Deus é paz e justiça. Os valores vão sendo substituídos. Por quê? Porque o reino de Deus, ele vai substituindo valores. Mas o reino de Deus também, quando ele alcança a alma humana, ele expulsa a velha e má natureza. Sabe aquela natureza ruim que tu carregava? Sabe aquela natureza ruim que talvez você ainda carrega? O reino de Deus vai expandindo dentro de você. E vai substituindo aquela natureza ruim, aquela natureza má. A natureza inclinada para a maldade, para a natureza do reino, a natureza que vem do céu. Irmãos,
Hoje vocês me veem aqui com algumas virtudes, mas eu não era gente, não. Eu estou aprendendo a ser gente depois que eu encontrei Jesus e a igreja dele. Eu não sei quanto a vocês, mas a igreja me faz tão bem. Se hoje eu crio Fernanda do jeito que eu crio, é porque a igreja me ensinou através do Evangelho. Se eu sou o marido que eu sou hoje, é graças ao Evangelho de Jesus ensinado na igreja. Tem gente que vem para a igreja e piora, mas tem gente que vem para o Evangelho, vem para a casa de Deus, vem para uma igreja e ele melhora. Há um processo de aperfeiçoamento, de crescimento. O porquê? Porque o reino, ele não consegue, aí é uma questão de responsabilidade humana, dureza de coração. O reino de Deus, às vezes, ele não penetra como um fermento em algumas massas duras, pesadas, mas tem alguns corações aquebrantados pela ação de Deus, que o fermento, que é o reino de Deus, adentra, se expande, cresce, e aí acontece o milagre de Jesus lá em João capítulo 2, onde a água é transformada em vinho. Há uma verdadeira metamorfose, há uma verdadeira transformação. Aquela pessoa de uma natureza tão ruim, tão difícil, é transformada em um discípulo de Jesus semelhante a seu mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha oração, o meu desejo é que o reino de Deus esteja crescendo dentro do seu coração.